Oi, pessoal, boa noite. Senhoras e senhores, boa noite, assistentes sociais, estagiários, pessoal do terceiro setor. Estamos aqui em mais um vídeo. Gente, eu quero falar desse canal um pouco. Esse canal, ele não vai ter por enquanto não vai ter vídeos direto, tá? Mas sempre eu vou estar mostrando o vídeo e peço que vocês sempre entrem para ver, curtam e se inscrevam para ter a notificação aí quando entrar, que agora vai vir um material muito bom para vocês, tá bom? Então eu peço a todos que compartilhem, curtam se gostar, né? E venham aí me ajudar na questão da visualização, ok? Que vai ser muito bom para vocês. Então, neste vídeo, nós vamos falar agora aquilo que eu prometi no outro, o roteiro de projeto social. Vocês estão prontas aí para ouvir? Gente, eu queria falar para vocês inicialmente que esse roteiro ele tem como fundamento a ferramenta do marco lógico, tá? Realmente é a ferramenta que nós aprendemos na faculdade e que o Brasil todo trabalha. Hoje está tendo muitas alterações nesse roteiro, por conta até do trabalho privado. Muitas empresas, até outros tipos de instituições estão criando aí modelos alternativos, modelos que misturam um pouco o roteiro com as ideias próprias da outra instituição, estão criando também roteiro em forma de pergunta, né? Nós temos aí algumas plataformas aí que a gente entra para fazer o projeto, quando você vê, são perguntas, né? Você só responde ali. Então, assim, atualmente está tendo muita mudança em relação à elaboração de projetos, mas ainda o que vigora, o que aprova, o que as empresas maiores estão entendendo e estão já usando há muitos anos é o marco lógico, ok? Então, quero dar essa introdução. Aqui, cada fase da elaboração do projeto, vocês possam entender o porquê. Lógico que ele já tem ali o nome já diz, uma lógica de se preencher. Por quê? Porque quem lê o projeto, ele tem que entender o que você está querendo passar, tá bom? O que o planejador está querendo passar, a ideia, né? Muitas vezes as pessoas vão direto, muito analista vai direto nos objetivos, nas atividades, e esquece lá em cima de ver a justificativa desse projeto, como surgiu, o histórico da instituição, né, que são coisas importantes para embasar até o objeto do projeto, que é diferente do objetivo. Eu vou estar explicando que muitas vezes tem aí, principalmente nas emendas parlamentares, uma das primeiras, acho que a primeira pergunta que vem no roteiro deles é: qual o objeto deste plano de trabalho? Que lá eles chamam de plano de trabalho. É outra questão que eu quero fazer um vídeo só falando a diferença de plano de trabalho e projeto social, tá bom? Mas aí hoje nós vamos falar mesmo sobre o roteiro de projeto social. Vem comigo. Então, começando, sejam bem-vindos em mais um vídeo, o qual, apesar de sermos assistentes sociais, a gente sabe que o projeto social ele não está só restrito à elaboração deste profissional, ok? Mas vamos aqui falar da nossa mão de obra. Bom, um roteiro de elaboração para projetos sociais. Primeira coisa de um projeto, eu falo que antes desse que é o título do projeto, eu falo que a primeira coisa de um projeto é você já tê-lo na sua mente, na sua cabeça. É você já idealizar o projeto na cabeça, visualizar na mente o que você quer com esse projeto, imaginar ele funcionando, imaginar ali, vamos supor, você pegou um edital para escrever, um edital para mulheres vítimas de violência. Então, o que essa mulher precisa, né? O que vai oferecer, o que vai ser ali diferencial para ela, o que vai trazer de benefício a curto, médio e longo prazo, né? O que ela mais precisa de imediato, né?
quando ela é inserida num projeto social, o que essa mulher primeiro precisa. Então, você vai fazer uma análise do contexto dela de forma realmente mental. Eu falo que tudo começa pela mente, tá bom? E lógico, depois de você idealizar o projeto, de você verificar o que você precisa, vai partir para a prática, né? E a prática, antes da prática da escrita, que aqui eu estou na fase da escrita, gente, não estou na fase de diagnóstico, mas só lembrando que antes de você elaborar um projeto, você tem que fazer um diagnóstico. Ah, mas vou aplicar pesquisa, vou aplicar instrumental de pesquisa. Não, gente, isso aí é para outro nível, quando demandar isso, né? Mas o diagnóstico que a gente fala é o conhecimento, né? Aquela questão ali da causa, da problemática, a questão também socio-territorial, onde, né, essas mulheres moram, né, qual é a área delas de moradia, o território, né, qual a condição de vida delas, como é que está hoje a questão de financeiro, fazer um levantamento prévio, que nós chamamos de diagnóstico, para que você saiba com quem você vai trabalhar, tá? Mas essa fase, gente, é para outra hora. Agora nós não vamos adentrar muito no diagnóstico, tá? A minha proposta hoje é o roteiro, tá bom? Essa parte de conteúdo, de diagnóstico, vamos deixar para outro momento. Então, vamos lá. Primeira coisa, ao escrever um projeto, lógico, você dá um nome para o projeto, tem uma identidade para o projeto. E eu diria não só de nome, mas também uma identidade visual, que hoje é muito importante, gente. Né? Usarem o Canva, usarem outras ferramentas para fazer a identidade visual, a capa do seu projeto. Né? Vamos lá. Depois do título do projeto, vamos falar Mulheres Fortalecidas. Ok, fechei no nome, o que eu quero é Mulheres Fortalecidas. Aí eu vou já para a apresentação do projeto. Fazendo aqui um parêntese, muitas vezes alguns editais pedem introdução ou pedem até o histórico da instituição, tá? Então, que é diferente, tá? Mas é só falando da realidade. Mas dentro da ferramenta nossa seria a apresentação ou introdução, tá? Então, a apresentação, ela deve levar em consideração o que o interessado quer ouvir do projeto, tá? Aqui diz assim: deve levar ao interessado ou à instituição contratante a compreensão geral da proposta, pode-se inserir o objetivo geral, metodologia, principais resultados esperados, número de pessoas beneficiárias, contrapartida, recurso solicitado do patrocinador, resumo que se limitam a objetivos, metas, números de beneficiário e investimento geral do projeto. Aí você vai falar, nossa, isso tudo no projeto, então o projeto todo está dentro da apresentação? Não, gente, é que a apresentação, ela perpassa pelo todo do projeto. Então, você vai dar umas dicasinhas, entendeu? Esse projeto tem como objetivo, né, tirar as mulheres da situação de vulnerabilidade social e financeira, né, por meio de atividades assim. Temos ali a família também, o alcance do trabalho com as crianças, né? Então, isso aí vai ser um resumo rapidinho, bem, né, um resumo bem básico mesmo do projeto, porque a apresentação não é a apresentação, por exemplo, da instituição, não é a apresentação de outro assunto que não seja o projeto, é a apresentação do projeto, tá? Muitos confundem isso. Então, a apresentação que é escrita dentro do bojo do projeto é o resumo do projeto. Aí, a pessoa já entender e preparar para que ela vai ver lá na frente, ok? Vamos lá. Aí aqui a gente colocou aqui a descrição da realidade, né? É explorar o uso de estatísticas atualizadas, apresentando os aspectos geográficos, sociais, econômicos, os problemas e os potenciais da comunidade ou região onde o projeto irá ser implantado, tá? Essa descrição da realidade, ela vem depois do que nós falamos, que é do diagnóstico, tá?
Então, para você fazer uma descrição da realidade, você tem que primeiro diagnosticar ali a realidade dessas mulheres, né? Aqui falando como exemplo um projeto para mulher vítima de violência, né? Então, a realidade dela, qual comunidade ela está inserida, qual o potencial da comunidade se ela permanecer, se ela não puder permanecer na comunidade, qual o outro local que ela poderia estar morando, o que o governo está fazendo. Então, porque tem áreas delas que não é para você, vamos dizer assim, atuar, é o governo. Vocês vão apenas fortalecer um aspecto da vida dela, seja na geração de renda, seja a questão emocional, né, psicológica, ou então até mesmo material, mas mesmo assim você vai definir, tá? Porque um projeto você tem que definir com quem você vai trabalhar com esse público-alvo. Além de definir o público-alvo, tem que definir o objeto dele, tá bom? Então, vamos lá. Depois que você descreveu a realidade, que você viu ali que contextualizou aquela problemática, aí você vai para a justificativa desse projeto. Por que desse projeto? Tá? Vamos dizer aqui. Justificativa é informar o porquê, tá? A importância ou a relevância da alternativa de intervenção do projeto social para eliminar e reduzir os problemas citados, utilizar dados estatísticos também da realidade descrita, fontes de dados sobre a área que o projeto social será executado, né? Tipo IBGE, página web, prefeitura, município, correspondente, entre outros. Então, na justificativa, a gente costuma, até mesmo porque as fontes de captação, elas gostam de saber, né? Por exemplo, você resolveu trabalhar com mulheres vítimas de violência, então por quê? Aí você vai falar, porque é um número, aí eu gosto sempre de colocar, gente, no Brasil, o número tal, aí é pelos esses dados aí, pelas essas fontes aí que a gente busca, né? Tantas mulheres vítimas de violência a cada tantos meses, e na cidade tal, o número está sempre aumentando. Aí vocês podem também ir na delegacia, a gente pegar o máximo de números, de dados, percentual. Com isso, diante dessa realidade, estamos propondo a intervenção com esse projeto para que venha minimizar, e vem todo o conteúdo, que não é aqui agora que a gente vai fazer isso, mas só para vocês terem ideia do que é o campo justificativo, ok? Vamos lá para o quinto, os objetivos. Gente, falando em objetivos, o mais importante, vamos dizer, o campo mais importante. Então, o campo mais importante de um projeto chama-se objetivos, tá bom? Se você cortar os objetivos do projeto, o projeto fica sem sentido. Ele perde, ele desmorona, ele morre, tá? Então, atenta aos objetivos, que muita gente vai criando objetivos específicos, vai criando. Aí, quando chega lá na metodologia, chega lá no indicadores, chega lá em outros campos, não sabe responder e acaba falando, nossa, como é que eu vou fazer isso? Né? Que cada objetivo, presta atenção, cada objetivo que você cria, que você elabora e coloca aqui, você é responsável para executá-lo, para fazê-lo acontecer. Então, preste atenção, se você não der conta de executar, de fazer com que aquele objetivo aconteça, não escreva, tá bom? Ah, mas aí eu quero impressionar, fazer um projeto bom. Gente, coloca os objetivos essenciais para a mudança da realidade, para a eliminação da problemática. Se você for não é quantidade, é qualidade. Se você fizer um objetivo específico, 6 objetivos específicos, que vai ali abordar os aspectos mais fragilizados para fortalecer, como, por exemplo, geração de renda, né? Custo de qualificação para a família, apoio emergencial para essa mulher, né? Apoio ali, vamos dizer ali, um sócio, uma atividade socioeducativa para as crianças, enquanto elas estão fazendo o curso. Então, se vocês forem nesses aspectos principais de mudança mesmo da vida delas, então vocês não precisam estar querendo criar vários objetivos, tá bom? E o objetivo geral todo mundo sabe, ele é o geralzão,
né? E deve estar sempre ali acompanhado com, além da proposta, que é, vamos dizer, a retirada da mulher da situação de vulnerabilidade, situação social e financeira, né, através de cursos. Você vai falar, ó, mulheres de onde? Mulheres do bairro tal, entendeu? Se você quiser colocar a idade, você pode colocar nesse objetivo também. O objetivo é um resumão também, tá, gente? As pessoas acham que o objetivo é só aquela palavra, né? Melhoria da renda familiar das mulheres vítimas de violência. Não, não é só isso, tá? No objetivo, eles gostam de enxergar tudo, tá? O que esse projeto propõe? O objetivo dele é melhorar, né? Lógico, né? Vamos supor que a gente vá pela renda, né? Pela questão econômica da mulher. A gente sabe que se a mulher tiver uma situação econômica, ela supera muitas coisas, né? Uma situação econômica boa, né? Então, vamos ali, né? Auxiliar ou promover, né? Cursos de geração de renda para a superação da pobreza e vulnerabilidade econômica das mulheres vamos falar assim, 17 a 17 anos em diante, moradoras do bairro Campo Grande, em situação de vulnerabilidade. Beleza. Então, aí, essa é a forma certa, tá? Mas eu não quero entrar muito em conteúdo, mas a gente acaba entrando, né? Mas só para vocês entenderem, gente, que tem áreas, tem campos que vão repetir alguns dados do público-alvo, lá embaixo tem, eu vou repetir aqui também, né? Então, tem coisas que o projeto ele permeia para reforço da ideia, tá bom? Então, esses objetivos, ele perpassa por esses dois, então, geral e específico, certo? E sempre começar com o verbo, tá, gente? Promover, assegurar, realizar, garantir, proporcionar, tá bom? Vamos para o próximo? Então, dando continuidade, né? Nós já vimos ali por último os objetivos, agora vem o público-alvo, tá? O público-alvo do projeto, tá? Indivíduo ou famílias que serão atendidas pelo projeto, identificado pelas suas características, faixa etária, sexo, nível de escolaridade, situação econômica, local de moradia e estado. Então, no item público-alvo, nós temos que ser mais específico, tá? Tem projeto, gente, que gosta até de meta no público-alvo, porque já vamos falar da meta aqui. A meta ela é o que? O quantitativo, é a quantificação do alvo, numérico ou percentual. E para todo projeto ele tem que ter uma métrica, gente. Vocês têm que decidir. Tá? Eu posso atender somente 40 mulheres, não posso atender mais. Então, são 40 mulheres, tem vítimas de violência doméstica, tal, tal, tal. Então, o público-alvo, a gente só fala mulheres de tanto a tantos anos, né? Vítimas de violência, moradora da região bairro Campo Grande, com situação de risco, não é nem mais vulnerabilidade, é risco. Né? Ela já passou para risco. Eu falei vulnerabilidade lá, porque acaba que ela se torna, ela já está no risco e tem a questão vulnerável, que é a falta de recurso financeiro, que deixa ela vulnerável. Repetindo aqui, sendo redundante. Por isso que eu falei vulnerabilidade, porque ela está na situação de risco com vulnerabilidades, entende? E aí a gente reforça a questão da análise da vulnerabilidade, sim, já que ela já se encontra no contexto de risco. Ok? Então, aí é o que eu quero dizer para vocês. Vamos fazer metas. 40 mulheres na faixa etária de tanto ano, né, participando dos cursos de costura, né? Aí você vai falar ali, depois você vai criar metas, né? Qual que é a sua meta, né? 40 mulheres recebendo de 1 a 3 salários mínimos por mês, né? Moradoras do bairro Campo Grande, né? Então, vocês vão criando metas, tá? E aí é o que eu quero falar, muitos projetos querem que a gente coloque um pouco o valor não, desculpa, a quantidade de mulheres que vão ser atendidas no público-alvo, tipo 40 mulheres em situação de risco, vítimas de violência, moradoras do bairro Campo Grande, de tanto a tantos anos de idade. Então, alguns projetos pedem, mas o certo é colocar a quantidade só na meta, ok, gente? Certo? Então, temos que prestar bem atenção nisso, tá?
E meta não significa só falar o quantitativo de pessoas que você vai atender, não. Meta, além do quantitativo, você colocar um pouco das ações também, tá? Como eu falei, o objetivo específico, ele perpassa por tudo. Então, o certo é vocês pegarem os objetivos específicos, colarem e gerar ali quantitativo, percentuais, quantitativo, para o alcance dos objetivos, ok? Mas isso também é conteúdo. Vamos lá. Metodologia, né? Onde vocês vão descrever como os objetivos e metas serão alcançados, ou seja, o caminho escolhido, as principais etapas, métodos, ferramentas, técnicas, estratégias pensadas, informar também como será feita a comunicação do projeto, descrição das ações e atividades a serem desenvolvidas pelo projeto, né? Todas em etapas. Nesse campo, quanto mais detalhe, melhor. Horário, período, dia, quantidade de vezes, semana, mensal, anual, local de execução, parcerias e também quem, tá? Quais os profissionais, tá bom? Então, esse é a metodologia. O nono, indicadores, tá? Indicadores são vários tipos, né? Geralmente eles pedem indicador de processo e o de resultado, tá bom? E indicadores de impacto também, que aí está explicando para vocês. Então, eu vou entrar muito no conteúdo. E aí, pessoal, é bom saber que muitas das vezes, a partir do momento que se elabora os objetivos do projeto, aí começa uma interligação entre os objetivos, público-alvo, metas e indicadores. É bom que eles estejam bem mais próximos ali, nos campos próximos, para que a pessoa possa entender, tá? E sempre a gente vai repetir os objetivos específicos, porque é em torno dele que tudo vai girar, tudo vai acontecer, tá? Metodologia, se você pôs no objetivo ali, promover curso de costura para 40 mulheres vítimas de violência, né, durante um ano. Aí você vai, na metodologia, você vai colocar como vai se dar esse curso, tá bom? E, gente, eu não queria entrar nisso. Os objetivos específicos, na verdade, eles, no Brasil, eles são formulados de um jeito, nos Estados Unidos de outro, então não vou entrar. Mas no Brasil eles estão colocando até isso, tá? A quantidade. Mas vamos aí fazer do jeito que vamos dizer, o sistema pede, né? Tá bom. Então agora vamos passar para os recursos, gente, que é a fase de recursos, recursos financeiros, humanos, materiais, né? Então essa não é uma parte complicada, porque é a parte de orçamento, de levantamento de tudo que precisa, para que na hora da execução não falte nada, né? É a parte também onde alguns projetos exigem até mesmo a questão de colocar questões trabalhistas, taxas, né? Que aí o contador é que faz, você joga o quadro ali, né? Hoje a gente tem a opção de MEI, que já ajuda algumas instituições quanto à questão de prestação de contas, né? Da contratação de recursos humanos, que eu digo, e materiais. Materiais é aquilo, né, gente? É orçamento mesmo e pensar em tudo, ok? Para frente. Cronograma de atividades. Gente, cronograma de atividades. Tá? Esse cronograma de atividades é também interligado com os objetivos específicos. Não precisa nem falar, né? Então, tudo que você quer alcançar nos objetivos, você vai ter que pensar ali. Você passou pela metodologia, que ali você criou as atividades, e agora você vai colocar o cronograma, o tempo, né? A parte tempestiva dessas atividades. Então, você pode criar, de acordo com a demanda da sua captação de recurso ou do projeto que você quer fazer, você pode colocar em meses e também semanal, tá? Então, você pode visualizar durante meses. Por que a gente fala meses? Às vezes fala assim, anos, ano. Porque às vezes um ano, 12 meses, ok? Porque a gente nunca sabe quando vai começar o projeto. Então, vamos supor, o primeiro mês do projeto. Vai que ele não comece em janeiro, né? Então, a gente coloca sempre o 1, 2, 3, até 12, né? Para que atenda, tenha liberdade de resolver qual mês que o projeto vai começar, ok? E fazê-lo também semanalmente, que é o quadro de segunda a sábado,
os dias escolhidos, inserir as atividades com seus respectivos turnos, matutino ou vespertino, certo? O cronograma é tranquilo, né, gente? E partindo já para o final, monitoramento e avaliação, né? O monitoramento é descrever a forma de monitoramento das atividades, das ações, né? O período, instrumentais a ser utilizado, planilhas avaliativas, tópicos a serem observados. A avaliação é citar os mecanismos avaliativos, se utilizará instrumento, tal, ficha avaliativa para preenchimento, que será, ou se será por reuniões, como que você vai captar ali a, o nível, né? Vamos falar assim, a métrica da avaliação, se alcançou os indicadores indicados, tá bom? Ok, agora é hora de usar a sua imaginação, consultar seus propósitos e descrevê-los no papel, levando em consideração, gente, a realização em curto, médio e longo prazo, ok? Lógico que a maioria dos projetos já tem aí, né? Ou 1 ano, ou 2 anos, né? Se você for fazer um projeto para a sua instituição, para a instituição de alguém, ou tem a sua, né? Ou você pode fazê-lo sem colocar meses, só colocar médio prazo, curto prazo e longo prazo, tá bom? Então, amados, chegando aqui para o fim do projeto, lembre-se que quanto mais você elaborar projeto, mais expertise ganhará nessa área. Não tenha cansaço e nem desânimo que possa te vencer, ok? É trabalhoso? É trabalhoso, amados, é trabalhoso. Mas vamos seguindo agora por fim e uma mensagem para você. Bom, meus caros colegas, espero ter ajudado vocês. Muitos já conhecem, né? Muitos não, a maioria já usa, né? Às vezes a ferramenta do marco lógico, como eu falei, é ensinada na grade curricular da faculdade, da nosso ensino, da nossa formação, mas como as pessoas não, às vezes, não trabalham muito na área, acabam que vão esquecendo, né? Então, dependendo da política que você atua, dependendo do local, você não é de escrever projeto, você acaba esquecendo. Então, eu trouxe esse vídeo para contribuir, tá? Com a relembrar, reforçar, tá? Essa ferramenta para vocês, do marco lógico, reforçar a metodologia de elaboração de projeto. Espero que vocês tenham gostado, tá? Depois eu vou fazer um vídeo só sobre as ferramentas do planejamento, que o projeto é uma ferramenta, para que as pessoas hoje não tenham dúvida das diferenças entre plano e projeto, ok? Então, nós temos que saber, nós técnicos temos que ter realmente ali o conhecimento do planejamento, né? Mesmo que a gente não elabore um projeto, tudo que a gente for fazer, toda intervenção que formos realizar, né? Nós temos que ter ali um planejamentozinho básico, né? Às vezes um plano de intervenção para o usuário, que a gente chama de usuário, né? Que é o nosso público-alvo, né? Eu não sei se ainda mudou, gente. Depois vocês deixam aqui para mim no comentário se tem outra terminologia sem ser usuário. Eu não gosto muito dessa terminologia. Ela descreve uma situação de dependência, né? E eu não gosto. Estava aí em Brasília analisando a questão do nome para demandante. Também não pegou, né? Eu sempre chamo de público-alvo, né? Como eu trabalho no terceiro setor, meus amados, eu trabalho com instituições, eu chamo de cliente, tá? E acaba que sim, todos são clientes, né? Mesmo no serviço público, eles são clientes, porque nós prestamos um serviço que ele já pagou, né? Então ele é um cliente daquela política, né? Só que num país onde a questão socialista está forte, onde o Estado é mais forte, às vezes não se deixa permear por esse tipo de terminologia, porque o assistencialismo ainda é muito forte no Brasil. Mas, se você for pensar bem, todo o público-alvo, toda a comunidade, todo o trabalho que nós fazemos tem uma clientela, né? Porque ali ele paga por aquilo ali, né? De alguma forma, ele paga por aquilo ali, né? O mundo, o Brasil, tudo se restringe
a imposto. Então, por isso que eu falo que podia se definir já o nome de cliente, clientela mesmo, porque todos são nossos clientes, né? Tá ok? Bom, para quem, né? Eu não falei no início, mas para quem tiver dúvida, meu nome é Joselene, vou estar sempre aqui com vocês. Peço a vocês que curtam, compartilhem, se inscrevam, gente, porque se você gostou desse vídeo, cada vídeo novo vai te avisar. Aí você deita, vai ouvir, né, na tranquilidade da sua cama, do seu sofá, põe um foninho, toma um refrigerante, um suquinho, e vai ouvir, porque tudo que nós ouvimos e vemos, nós estamos também nos capacitando, porque fica guardado, né, gente? Eles falam assim, estou só ouvindo. Gente, só de ouvir, sua mente já registra. Nossa mente, ela é fabulosa, tá? Automaticamente, ela já joga para a caixinha lá atrás, e quando você pegar para fazer, ela volta à tona com aquilo que você estudou, que você leu. Então, é muito tremenda a nossa mente, tá? Não subestime a mente com a memória, porque tem muita coisa na sua memória que está na mente, ou melhor, que está na mente e não está na sua memória ativa. Então, esteja ouvindo, esteja lendo, esteja visualizando, esteja assistindo. E a minha proposta aqui é realmente ajudar meus colegas, né, no aquilo que eu sei, né, na minha expertise, né. Eu espero ter ajudado vocês, agradeço a atenção de todos, compartilhe esse canal com outros colegas, com outras pessoas, né? Como eu falei, não precisa ficar restrito só ao assistente social, às vezes tem ali uma pedagoga que quer entender como funcionam os projetos sociais, né? Uma dirigente de instituições filantrópicas, né? Os estagiários, principalmente, né, ficam com muita dificuldade de fazer o projeto final do curso, e muitas vezes não entendem cada área, né? E peço a todos que estejam comigo, agradeço de coração, Deus abençoe a todos e tchau!